Gente, boa tarde. Eu tô aqui só para fechar esse, né, que foi tão bem explicado, falar das doenças de notificação. Acho que a Cláudia deixou isso tão claro. Mas hoje eu tive uma conversa com a enfermeira da VE, que está fazendo a notificação dos casos de Covid, e eu achei importante falar isso para vocês, porque ela me falou de uma maneira tão clara, tão simples, que eu achei importante passar isso para vocês para a gente finalizar esse assunto. Quando a gente fala de doenças de notificação, é importante a gente pensar que a gente não notifica a doença só porque precisa de um papel, porque precisa de ter essa notificação, porque o Ministério precisa disso, né? Ela me mostrou a importância prática disso acontecer. Eu vou dar um exemplo simples do que ela me falou em 2 minutos e que me elucidou assim, falar assim, gente, a gente precisa falar disso. A gente está falando agora da importância de se notificar os casos de Covid e que a síndrome respiratória aguda, né? Então, seja ela grave ou não, né? Seja aquela que precisa de internação, que precisa de UTI, que é considerada síndrome respiratória aguda grave, né? Em que o paciente precisa de oxigênio, ou seja, aquela que é a síndrome respiratória aguda, que a pessoa tem coriza, dor de garganta, dor de cabeça, febre, mas vai passar, né? E ela precisa ser notificada desde os casos suspeitos, né, até os casos que são aqueles confirmados, né? Então, quando a gente vê que as planilhas do Ministério da Saúde, elas são alimentadas em 24 horas diariamente, então a gente entende que os casos têm que ser notificados diariamente. Então, tem uma equipe dentro da vigilância epidemiológica, hoje uma equipe maior, que está empenhada em fazer isso da forma mais séria possível, né? Então, porque às vezes a gente escuta muito isso na internet, e vocês vão ver, e eu vejo isso acontecer dentro do Facebook, né? E outras redes sociais, em que as pessoas falam assim: poxa, os casos estão sendo muito notificados, eu acredito que a notificação dupla, isso não existe, né? Então, assim, as pessoas têm essa, mas se a pessoa morreu e ela morreu sendo suspeita e depois ela veio negativo, ela ficou na estatística, isso não acontece. Então, existe uma equipe empenhada, então ela diz bem assim, eu prefiro que a gente notifique mais, porque o sistema depois vai triar isso tudo e vai tirar as pessoas que estão duplicadas, triplicadas, né? Ou do que haver a subnotificação, né? E ela me falou da importância prática, por exemplo, esses dias uma pessoa faleceu e aí no atestado de óbito dela foi colocado Covid. E aí ela não tinha SUAB, ela não tinha coletado nenhum exame na rede em nenhum lugar, mas ela tinha um SUAB de farmácia. A gente sabe que isso está sendo realizado em farmácia hoje. E aí essa pessoa foi procurar pesquisar e foi visto que essa farmácia não tinha liberação para fazer o teste. Então, o que isso implica, gente? Implica numa vigilância até dos serviços. Porque se essa farmácia não estava habilitada a fazer o teste de Covid, ela estava dando diagnóstico de uma doença que a pessoa podia não ter, né? É claro que foi coletado SUAB e isso depois foi, né, de certa forma, foi triado, né? Ninguém morreu com diagnóstico errado. Mas é importante a gente entender a importância prática disso tudo acontecer, né? De se notificar as doenças. E aí, enfermeira, que chama Viviane, que hoje é responsável pela vigilância e responsável pela notificação do Covid, ela me mostrou esse site. Então, vocês vão colocar CVE, que é Centro de Vigilância Epidemiológica, professor Alexandre Vranjac. Nesse site, a gente tem todas as fichas de notificação, a gente tem tudo que, se você quiser notificar, então aqui está falando, ó, você pode fazer notificação via telefone, né? Em lugares em que você talvez saiba que talvez o serviço não tenha feito, porque hoje os serviços de saúde são responsáveis por fazer a notificação. Mas essa notificação pode ser individual. Então, isso que ela falou, é melhor notificar mais, porque o sistema vai triar. Então, se 3 pessoas fizerem a notificação de uma mesma pessoa, né, isso não vai levar a números aumentados. O sistema vai triar e vai ficar uma notificação. É melhor notificações a mais do que ela não existir, né? Então, por exemplo, uma notificação levou a entender que um serviço estava dando diagnóstico e não podia fazer isso, tá?
Então, a importância disso tudo acontecer, tá? Então, esse site é importante que vocês saibam, que vocês consigam acessar, né? Que vocês, na dúvida, de qualquer dúvida, a gente pode ter, né? Tem números de telefone, a gente tem as fichas aí, né? E falar que uma portaria importante que entrou agora em 2020 é a notificação também da doença de Chagas de forma aguda, né? É importante saber disso, principalmente para os serviços de alimentação. A gente sabe que a doença de Chagas, ela é uma doença ocasionada por um inchaço no coração, que vem trazer um monte de problemas cardíacos, hepáticos, né? Causada por um tripanossoma, né? Causa que pode ser por conta a gente tem, né, a maioria dos nossos casos no Brasil por conta do barbeiro, porém, né, pode estar linkada aos serviços de alimentação, o uso de açaí não pasteurizado, um monte de outras coisas. Então, é importante que a gente conheça que existe notificação disso, que a notificação dessa doença pode fazer com que haja uma inspeção nos serviços de saúde de alimentação, né, e que tudo isso sempre leva uma ação. Né? Toda notificação ela está relacionada a uma ação de um serviço, né? De saúde, de inspeção alimentícia, de todo. Existe uma. O que a gente pode dizer dentro do serviço de vigilância é que existe. Que o serviço ele vai ficando redondo, que a importância de se notificar uma doença é que não só estou notificando a doença para criar um papel, mas que isso vai levar a novas alterações, que pode levar às mudanças. Então, saber que essa farmácia hoje, né, não vai mais fazer, ou ela vai se adequar para poder fazer um diagnóstico. Isso é importante, tá? Era isso que eu queria deixar de mensagem para a gente finalizar esse assunto de doenças de notificação, né? Da importância de que a gente acredite que isso não é só um papel e que isso leva e pode levar a mudanças importantes dentro do nosso serviço de saúde, do nosso serviço de alimentação e de todo o resto, tá bom? Um beijo para vocês.